Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu estou aqui com a Ellen e com o Luiz, que vieram lá de Limeira, não é verdade? Para compartilhar um pouquinho da história deles com a gente, tá bom? Então não saia daí, você vai conhecer um pouquinho mais sobre as dificuldades que os jovens passam e como que eles podem vencer essas dificuldades. A gente vai ao intervalo rapidinho, aliás, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Central FJU e a gente já volta para conhecer um pouco da história deles e para falar o que está vindo por aí. Nós teremos uma reunião muito especial nesse final de semana que eu quero convidar você. Você, seu filho, sua filha, seu neto, neto da senhora, sua neta, seu irmão, seu amigo, para que eles venham aprender a usar a fé inteligente, se tornarem jovens acima da média. A gente já volta para falar mais sobre isso, não sai daí não. Imagina um lugar feito especialmente para você. Um espaço onde seus sonhos ganham força. Suas habilidades se desenvolvem e sua vida é transformada. Sejam bem-vindos à Central Nacional da Força Jovem Universal. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em um ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração. Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o Templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então, quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos, futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos!
ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro, aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família, um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa a vir conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos, faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu estou aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela. Comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés. Estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento y el ambiente en general. Central Nacional da FJU, o lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Pois bem, estamos de volta. Vamos começar a conversar com eles aqui. Vou começar com você, Ellen, tudo bem? Você é de Limeira, né? Sim, senhor. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos. Está há quanto tempo no Força Jovem? 1 ano. 1 ano? Sim. Onde você estava antes, menina? Então, eu nasci na igreja, né? E depois de um tempo, com 10 anos de idade, meus pais resolveram se afastar, brigavam comigo. Eu criava caramiola na minha cabeça e eu achava que eles estavam sendo falsos comigo e ficava com muita raiva deles. Então, quando tinham brigas comigo, eu não podia demonstrar essa raiva. Eu tinha que ficar feliz, fingir que eu estava feliz, que era uma família unida e era isso. E aí, eu comecei a sentir muita raiva deles e depois de um tempo, eu comecei a beber para descontar essa raiva que eu sentia deles. Quantos anos você tinha? Quando eu comecei a beber? É. 12 anos de idade. Seus pais não sabiam disso? Não, senhor. Você aprendeu com quem? A beber? Eles bebiam já. E também eu tinha amigos já que, um pouco mais de idade, que já bebiam. E aí eu fui vendo isso e comecei a fazer a mesma Seus pais bebiam? Aí Sim, você senhor. bebia escondido deles em casa também? Sim, senhor. Ele. E aí eu comecei a beber bebidas escondidas. E aí eu mentia pra eles. Eu comecei a fazer o que eu sentia no meu coração. E aí nisso eu mentia. Eu já cheguei até a roubar eles. Bebia e ficava nisso. E aí com 12 anos, quando a gente foi fazer uma viagem em família, eu passei pelo primeiro assédio da minha vida por um familiar. E nisso foi como se o vazio que tivesse dentro de mim, a raiva que estava dentro de mim, passasse para fora. Porque eu perdi o sentido da vida ali. Comecei a não ver mais sentido da minha vida e comecei a ficar com um olhar muito distante, demorava para associar as coisas. E comecei a viver assim. E aí depois de um tempo... Mas qual idade que você tinha? 12 também. 12 também.
Você chegou a falar com seus pais sobre isso? Não, senhor, eu me calei diante dessa situação Por quê? por medo. Medo de quê? Medo deles fazerem alguma coisa comigo, de preferência. Uhum. E aí, nisso, eu comecei a sentir muita raiva e aí eu falei assim, já que não dá, tanto por influências, né? Já que não dá certo com homem, que aconteceu isso com um homem, porque eu sentia medo de homem, vou testar com mulher. E aí, nisso, eu comecei a me relacionar com meninas. Comecei no meio de amizade, né? Ali também, todo mundo achava isso normal. E aí, nisso, eu comecei a me relacionar com mulheres também. Aí, eu comecei a me relacionar, bebia, usava drogas, usava bala, qualquer coisa que você me oferecesse, eu aceitava. Uhum. E aí, nisso, depois E seus pais não sabiam de nada disso? Não, eles me deixavam em um lugar, eu ia para outro. E aí eu saía escondido e depois voltava, dava um jeito para voltar para casa. E eles não precisavam me buscar ou alguma coisa assim. E aí nisso eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. E depois de um tempo, com 15 anos de idade, eles descobriram que eu gostava de mulheres. Aí a minha mãe, ela me obrigou durante 40 dias cravados a ir na igreja. E aí nisso eu ia na igreja obrigada. E tinha um mal agindo dentro de mim. Então nisso eu ficava na igreja, mas mesmo que eu não estivesse com sono, eu me obrigava a dormir na igreja e... Então sua mãe voltou para a igreja? Sim, senhor. Nessa época? Fechou. E aí eu me obrigava a dormir na igreja e várias vezes eu já vi minha mãe chorando, falando com obreiras, né, que não sabia o que fazia comigo, porque eu estava nessa situação e não sabia o que fazia. E aí... E você, deixa eu te perguntar, Elis, você era feliz, assim, você conseguia... Porque você falou que ficou com medo de homem, Fechou. né? Que é o que normalmente acontece. Fechou. Então, por exemplo, você que está me assistindo aí agora, a gente sempre conversa com jovens aqui, já tivemos vários casos assim. Eles falam, ou melhor, elas falam, e eles também, que começaram a gostar ou se relacionar com pessoas do mesmo sexo por causa de um abuso. Isso é muito, muito comum, não é? Não pensavam dessa forma, não sentiam dessa forma, e aí, de repente alguma coisa aconteceu, e a partir daquele momento começaram a pensar e agir de uma forma diferente. Então, isso é algo que nós verificamos na maioria dos casos. Porque o que acontece? Como você falou, né? Ela disse que sofreu um assédio, então começou a ter medo de homens, né? Quer dizer, se esse homem chegar perto de mim, ele vai me machucar, ele vai fazer alguma coisa comigo, então eu quero distância de homens. Não é que você não gostava de homens, você passou a sentir dessa forma depois desse incidente. Sentiu. Não é isso? E a ideia é o quê, então? Que a mulher, então, não vai me machucar, né? Se eu me relacionar com uma outra menina, então ela não vai me machucar. Ela não vai fazer o que o homem faria comigo. Mas ainda assim você não encontrou a felicidade ali. Você Não encontrei. Não resolveu o problema. Né? Não encontrei, tanto que já me ofereceram muitas vezes para ter relações sexuais. E eu não aceitei porque isso lembrava muito. E aí eu não conseguia ter uma relação sexual ou algum tipo de contato a mais, além de toque. E aí nisso eu comecei a sentir muito medo. E teve uma sexta-feira, quando eu estava de castigo, né, que a minha mãe me levou e eu fui lá na frente. E aí Quer dizer, você viu como um castigo na igreja, então. E aí nisso eu fui e falei que não é pra ser, né? Não era pra ser, dizer, mas ali era como se fosse um castigo pra mim. Ela é uma maneira de convencer você aí. Na Sim, igreja, senhor. né? Sim, senhor. E aí nisso eu comecei, nessa oração que eu fiz lá na frente, eu falei pra Deus que eu não acreditava que o que eu estava fazendo era errado. E se fosse errado, que ele me mostrasse um sinal bem específico. E aí eu pedi um sinal bem específico para ele, eu pedi para que ele me fizesse vomitar se o que eu estivesse fazendo era errado.
E dito e feito, eu cheguei em casa, eu vomitei tudo que eu tinha comido no dia. E nisso eu vi que realmente era Deus. Eu tive a certeza que era Deus. Eu vi, eu sabia, mas eu não obedeci à voz dele. E ali, naquele momento, desde a infância, eu já era... passava por perturbações malignas. Eu via espírito e ali eu vi Você via vultos? via vultos na minha infância. Durante o período que eu estava na igreja, depois que eu comecei a servir eles, né? Eles não apareceram mais para mim. E aí nisso, depois de um tempo, quando aconteceu tudo, né? Comentei, eu comecei a sentir uma voz dentro da minha cabeça, como se fosse, quando eu estava falando com Deus, como se fosse para mim falar assim, para, como se eu estivesse tendo que parar de falar com Deus. E aí nisso, ou quando eu pensava nele. Aí eu comecei a ver que a vida que eu estava seguindo não era para mim. Eu já tinha essa certeza. Depois do vômito, então, eu tive mais ainda. Que a vida que eu estava seguindo não era para mim. A vida de bebida, a vida de homossexualismo, a vida de qualquer coisa, de drogas, que tudo que não era de Deus não era para mim. Mas eu insistia no erro e continuava. E aí teve uma vez que teve uma festa, e eu fui nessa festa. Nisso eu já tinha parado de ir na igreja, tinha feito tudo. Fui nessa festa e aconteceu que nessa festa tinha um monte de bebida. Aí chegou uma menina drogada, completamente drogada. E aí tinha todas as amigas dela lá. E eu não conhecia essa menina. E nisso as amigas dela viram a situação, viram o estado que ela estava, não se entregaram ali para ajudar a menina. Quem teve que ajudar ela foi eu. E aí nisso eu cuidei da menina, tudo certinho. No outro dia eu ainda ia trabalhar. Eu fui trabalhar, aí eu comecei a ver que depois daquela festa que aconteceu, comecei a ver, tipo, que a droga, exatamente a droga, a única coisa que eu não tinha me rendido realmente, não tinha me viciado, era a droga. De resto, eu já tinha me automutilado, eu já tinha me bebido, me embriagado, né? Me relacionado com mulheres, já tinha feito tudo, só a droga que eu não tinha me viciado. E aí nisso eu comecei a ver ali uma forma, depois daquela festa, de tentar voltar pra a igreja. E aí, teve uma vez que minha mãe me chamou pra ir pra igreja, e aí eu falei que eu ia. E não foi uma coisa obrigada, foi uma coisa que eu quis mesmo. Eu falei assim, não, eu vou. Aí eu chamei 2 amigas pra ir comigo e eu fui. Aí naquele dia me chamaram pra ir pra Força Jovem, não sabia o que era Força Jovem até então. E eu comecei a ir no Força Jovem. A primeira vez que eu fui foi um encontro de A Porta. E aí lá foi pregado que a porta, a gente tem que abrir a porta para Deus, trabalhar a nossa vida. Se a gente não abre, se a gente não se arrepende, se a gente não vê que a gente está precisando de ajuda, não tem como ele ajudar. Uhum. E aí nisso eu comecei a pegar firme no Força Jovem, comecei a pegar firme na igreja. E aí eu comecei a ir certinho, aí virou o ano, né, eu fui no finalzinho do ano passado. Aí virou o ano, eu peguei firme completamente. Aí foi dia 2 de março, que eu já tinha largado as amizades, já tinha largado as vestes, já tinha largado o homossexualismo, já tinha largado tudo. Eu decidi me batizar. Dia 2 de março eu me batizei. E aí, depois dali pra frente, eu fui numa palestra do Help pra ajudar. E aí eu queria atender os jovens que estavam ali. Queria ajudar ali, porque tinha uma jovem que ela estava muito triste. E eu queria ajudar ela. Mas eu não podia ajudar porque eu ainda não tinha o Espírito Santo. E aí nisso falaram pra mim que eu ainda não tinha o Espírito Santo, que por isso que eu não poderia atender. E aí nisso eu falei assim, não, fui determinada, falei assim, tenho que receber o Espírito Santo porque o meu desejo é ajudar essas pessoas, porque eu sei o quão difícil é, e eu quero ajudar elas a enxergarem o que eu enxerguei, que foi Jesus Cristo. E aí nisso eu fui e comecei
a ir na busca pro Espírito Santo. Aí eu comecei a ter mais comunhão com a palavra, comecei a orar mais. E às vezes eu tinha muita preguiça de ler a palavra, mas eu ia contra a minha vontade mesmo, contra a preguiça mesmo e lia a palavra. Porque eu não dormia sem ler a palavra. Aí eu fui e 13 de abril, uma reunião de grupo, onde o pastor falou para ir lá na frente, na hora da busca, quem ainda não tinha o Espírito Santo. E nessa busca, a palavra que ele tinha pregado foi de Neemias 1:6, que fala para Deus se atentar os olhos e ouvir a oração do servo, pois ele, Neemias e a casa, o povo de Israel, tem pecado. E aí nisso eu fui determinada e eu falei para Deus que eu não sairia daquela reunião sem eu receber o Espírito Santo. E aí nisso eu fui determinada mesmo e falei que o meu desejo era ganhar almas para ele. Falei que o meu desejo era ajudar as pessoas ali a enxergarem o que eu enxerguei. Mas não tinha como eu prevalecer primeiro antes de eu receber o Espírito Santo. E não tinha como eu ajudar ele se eu não tivesse o Espírito Santo me guiando. E aí nisso eu fui e recebi o Espírito Santo. E veio uma certeza, veio uma paz, veio uma alegria, veio vontade de sair correndo falando de Jesus Cristo para a pessoa, salvar as pessoas. E foi isso. E aí, depois daquela reunião, mudou tudo. Aí eu comecei a pegar firme cada vez mais, perseverar e falar de Jesus, atender as pessoas. E é isso. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Foi... O batismo com o Espírito Santo foi dia 13 de abril. 13 de abril desse ano. Desse ano. Ué. O que mudou em você a partir daquele dia? Antes eu sentia muita raiva, às vezes eu tinha falta de paciência, comecei a ter mais paciência, comecei a honrar mais meus pais, comecei a falar de verdade, comecei a sentir mais alegria, não me automutilava mais, não tinha nenhum tipo de contato com o pecado. Ele. E foi isso. Força Jovem ajudou você? Sim, senhor. Muito. Como? Porque no Força Jovem foi quando eu comecei a aprender sobre a palavra. Comecei a saber que eu precisava ter comunhão com Deus para mim conseguir perseverar, conseguir ser forte, conseguir saber lidar com as situações da vida. Você participa do Força Jovem hoje? Sim, senhor. Em Limeira, né? Sim, senhor. Na Catedral de Limeira, lá. Isso. A reunião vai ter o Desperta Jovem lá, nesse domingo agora? Sim, senhor. Que horas que vai ser? 9h30. 9h30 também? Sim, senhor. Qual o endereço lá? Rua Tiradentes, 445. 445, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do seu homossexualismo, né? Que você, por causa do assédio, você acabou se envolvendo com meninas. E você veio para a igreja. Sim, senhor. Alguém julgou você? Alguém proibiu você de agir daquela maneira? Alguém te fez sentir mal? Como é que foi? Não, foi um toque em mim mesma, porque eu já sabia que o que eu estava fazendo era errado. E um toque de mim mesma para me acordar e não me render mais ao pecado do homossexualismo, não me render mais a esse medo. Pois é. Então, não há julgamento, Sim, né? sim. É entre a pessoa e Deus. É a palavra de Deus que nós obedecemos, Sim. né? E você que está me assistindo aí agora, como o jovem pode estar acima da média? Então você olha a juventude de hoje, você vê as atitudes dos jovens de hoje e a gente vê muitos que sofrem exatamente por causa disso, por causa de suas escolhas. Filhos que têm desonrado os pais, que são vergonha para os pais. Jovens que ficam aí por anos dependendo dos seus pais, que não conseguem vencer na vida, dificuldade na escola, dificuldade em ter amizades certas que vão ajudá-los. Então, como que um jovem pode ficar acima da média? Quer dizer, você não vai ser como todos os outros. Se todos estão nessa linha aqui, como que você pode estar acima? E acima não é ser superior, não é ser melhor, mas é ser diferente. É você poder curtir a vida da maneira certa. Entra ano e sai ano, a mesma coisa. Aquelas mesmas amizades que não te levam a nada. As mesmas atitudes, os mesmos hobbies que você tem, as coisas que você faz.
que não estão fazendo você progredir na vida. Aí talvez você diga assim, mas eu não sei como, eu não sei o que fazer. Então, essa reunião vai ser para você despertar, para que você venha entender qual é o propósito da sua vida. E claro, você que é mãe, pai, qual a mãe que não quer ter um filho acima da média? Qual é a mãe que não quer ouvir da diretora da escola, da professora da escola, olha, a senhora está de parabéns, o seu filho, a sua filha realmente é especial, o seu filho é diferente, ele é inteligente, ele se dedica, ele é um exemplo aqui na escola. Qual a mãe e o pai que não quer ouvir de alguém algo assim sobre o seu filho? Então, a senhora que é mãe, o senhor que é pai, tem um filho aí adolescente, um filho jovem, convide-o para estar conosco, porque não apenas os seus filhos vão se beneficiar, mas é claro, todos que estão ao redor dele vão se beneficiar. Porque a mãe se beneficia quando o filho está indo bem, o pai também. São problemas que são evitados dentro da própria casa. Então, na Avenida Celso Garcia, aqui no Brás, tá bom? Então a gente vai ao intervalo e a gente já volta já já. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo Descobrindo o Brasil para embarque imediato. Já imaginou embarcar em uma viagem e descobrir tudo o que há de melhor no nosso Brasilzão? Então prepare o seu passaporte e venha conosco. Cultura, educação, beleza natural, entretenimento e muito mais. Tudo isso você pode acompanhar no canal oficial da Força Jovem Universal. Se inscreva e ative as notificações para não perder isso e muito mais que acontece na FJU. Descobrindo o Brasil. Quando tudo parecia perdido, eles tomaram uma decisão que mudou a sua vida. Conheça histórias de superação no FJU Doc. Assista em nosso canal do YouTube Força Jovem Universal. Uma decisão para sua maior transformação. Pois é, a gente está de volta, a gente vai bater um papo com o Luiz, que está aqui conosco também, visitando a nossa central FJU. Aliás, gostaram da central? Sim, senhor. Ai de vocês que falar que não gostou, né? A gente vai bater um papo com ele, tá bom? Agora, eu quero dar a oportunidade para você que está me assistindo agora e quer entrar em contato com a gente, você está precisando de uma direção, está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra, você precisa de alguma informação, então você pode mandar um e-mail para a gente. Eu fala@forçajovemuniversal.com. A gente tem o nosso Instagram, que é o oficial FJU. E, aliás, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a central, a gente tem o horário das aulas que estão acontecendo aqui. Nós temos aulas de idiomas, nós temos aulas do Projeto Cultura, de dança, de teatro. A gente está aqui no estúdio da banda, gravando aqui no estúdio da banda, né? E nós temos aulas aqui de instrumentos, de canto, tem aulas de artes marciais, jiu-jitsu, boxe, taekwondo. Então, se você quiser saber mais informações sobre isso, entra lá no nosso Instagram da Central FJU. É @CentralFJU. E não esquece de seguir também, para você ficar antenado em tudo que vai estar acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá, Luiz. E você, tudo bem? Sim, senhor. Quantos anos você tem? 26. 26 anos. Dá quanto tempo no Força Jovem? 3 anos e 4 meses. 3 anos e quase 4 anos, né? Quase 4 anos. Fala pra gente aí a tua história. Então, bispo, eu cresci na igreja. Passei por todo o processo da igreja, desde EBI, para berçário, EBI e depois no TF-TIM. Então, esse processo eu sempre fui com os meus avós que apresentaram para mim a igreja.
Eu fui criado por eles, pelos meus avós paternos, porque o meu pai veio a falecer, eu com quase 1 ano de idade, meu irmão ia completar 2 anos, e a minha mãe se envolveu no mundo da prostituição. Ela viu que achou que para ela era mais fácil para ela conseguir sustentar nós dois, pelo que ela vivia ela não conseguiria, por isso que ela deu a guarda para os nossos avós. Eu sempre fui muito bem criado, junto com meu irmão, a gente não teve problema na nossa Avós infância. maternos. Dos paternos. Paternos. Sim, senhor. A gente não teve problema na nossa infância, porque a gente sempre tinha dinheiro, não faltava nada, a gente sempre viveu muito bem. E eu tenho 4 tios meus que são ex-obreiros, então sempre tive essa visão da igreja como uma coisa que ajudava as pessoas. Eu tinha essa visão e desde criança eu queria ser obreiro. Olhava para eles como um exemplo. Conforme eu fui crescendo, Você mantinha o contato com a mãe ou não? Não, senhor. Ela vinha visitar a gente, né? Lá de vez em quando ela conseguia parar o serviço dela. Ela sempre veio com um homem diferente e entregava brinquedo para mim, pro meu irmão. A gente não tinha conhecimento dela. A gente até se escondia porque tinha medo. Mas quando a gente foi crescendo, a gente começou a passar as férias de escola com ela, de começo de ano e de meio de ano. Na maioria das vezes eu não ia, eu ficava mais com a minha avó, porque minha avó ficava sozinha, ela era muito apegada a mim. Mas o meu irmão ia. Tanto é que o meu irmão começou na vida errada já primeiro que eu. Já começou a sair, a mentir, a beber, a fazer as coisas erradas primeiro que eu. E quando eu fui crescendo, criando uma certa maturidade, eu tive a consciência do que minha mãe fazia, o tipo de trabalho que ela tinha, né? Mas isso eu não cheguei a julgar ela, não cheguei a apontar o dedo na cara dela, mas já o meu irmão começou a criar uma certa mágoa dela. Então ele tinha raiva dela pelo que ela fez, porque para ele, na visão dele, era um abandono. Mas eu não tinha essa visão. Na minha concepção, eu não ligava. Eu não tinha essa preocupação, porque para mim, meus pais eram minha avó e meu avô. Então eu fui crescendo. Aí chegou na época de transação do TF Team pro Força Jovem, eu já não tive essa vontade de ir. Não me sentia acolhido, porque no TF Team eu fazia de tudo, participar de eventos e tudo mais. Agora no Força Jovem eu não tinha visto isso naquela época. Então eu comecei a deixar de ir para a igreja, comecei a me afastar. A minha avó me levava de domingo obrigado. Eu ia obrigado para a igreja, que eu não gostava, né, de acordar cedo e ter que ir para a igreja, toda aquela correria de manhã no domingo. E foi que eu comecei a ter influências na escola, de pessoas fazerem comentários. Ah, fui para aquela festa tal, fiz isso, nossa, peguei aquela menina, fiz isso, fiz aquilo outro. E isso começou a despertar em mim curiosidade. E o meu irmão já vivia essa vida. E aí que eu pensava, poxa, eu já não faço nada, vou para a igreja, é sempre a mesma coisa. Agora fora, o pessoal falando tudo isso, que se diverte, que faz isso, que faz aquilo, e eu tô fazendo o quê? Só que eu era muito preso pela minha avó, eu via dessa forma, que eu era preso, eu não podia fazer nada. Porque eu só poderia sair de casa se meu irmão fosse comigo. Então ela sempre me segurava muito, ela sempre teve esse cuidado comigo. E então eu fui sair a primeira vez com 17 anos, quase terminando a escola. Foi pra minha primeira festa que eu tinha pedido pra minha avó pra ir, falei, vai os colegas meus da escola, eles me chamaram, vai ser uma festa numa chácara e tal. Ela falou, tá bom, pode ir, mas eu quero você 10 horas em casa. E a festa era na parte da tarde. Fui pra essa festa, foi onde eu tive meu primeiro contato com a bebida. Só que eu bebi e não gostei, porque o gosto era horrível, muito forte. Eu falei, não vou mais beber. Peguei, saí da festa, fui embora pra casa. E aí o primeiro baque da vida, da realidade pra mim, foi quando o meu avô veio a falecer. Meu avô veio a falecer na porta de casa, ele teve um infarto fulminante na porta de casa. Tanto é que quando ele chegou, ele já caiu, bateu o trinco da porta e a gente achou que era alguém tentando roubar a casa. E a gente não conseguia ver pela janela. Esperou um tempo, depois, umas 2 horas, minha avó ligou para todos os meus tios para poder ir lá, porque ela falou, não, tem alguém tentando entrar em casa. Quando chegaram lá, era o meu avô caído no chão. Levaram para o hospital, mas pouco tempo depois a gente recebeu a notícia que ele veio a falecer. E nisso ele sofria de pedra no rim, tinha diversos problemas de saúde. Então a minha avó veio a ficar desolada, porque eram diversos anos juntos, passavam pelos problemas deles, mas... Você ficou culpada de não ter aberto a porta? Ou não? Demorou para abrir a porta? Demorou. Poderia ter ajudado, talvez, você? Sim, senhor. Mas a gente ficou naquele medo, porque a gente era muito novo, meu irmão era criança, e minha avó começou a ficar desesperada. Não, tem alguém estão querendo entrar aqui para roubar. Ligou para um tio meu, ligou para outro, tanto é que chegou 3 tio meu lá. Quando chegou, eram os 3 filhos dele, né?
chegou lá e viu eles tirados no chão. E aí pegou, socorreu, levou para o hospital, mas aí pouco tempo depois recebeu a notícia que ele veio a falecer. E eles eram muito apegados um com o outro. Sim, senhor. E aí então veio o primeiro baque da realidade da vida. Que daí a minha avó começou a ter diversos problemas de saúde. Ela já tinha, mas aquilo parece que se agravou pela perda. E isso foi que começou a gerar nela uma carência maior. Porque ela tinha filhos dela que eram problemáticos, né? Que era presidiário, vivia fora de casa diversas horas ou até dias. E quando eu tinha a possibilidade de ir me divertir com a minha mãe nas férias, ela chegava para mim e falava: meu filho, você não consegue ficar comigo? Senão eu vou ficar sozinha aqui, você sabe que a avó não gosta e tal. Eu falei: tá bom, eu chamava ela de mãe, né? Tá bom, mãe, eu fico com a senhora. Meu irmão ia e eu ficava. E isso foi por diversos anos. Aí tanto é que começou a agravar a situação dela de saúde. Aí ela começou a ter um câncer, né, no pulmão, começou a ter edema pulmonar, e aquilo foi se agravando, e ela não podia ser cuidada nem por mim, nem por meu irmão. Então ela teve que ir para casa de outros filhos dela para ser cuidada. E aquilo se agravou tanto que ela teve que ser internada. E dentro disso eu vivia ali da forma que ela me ensinou. Sempre ficava em casa, meu irmão saía, eu ficava em casa e tudo mais. Aí teve um certo dia que meu tio me ligou, foi buscar o meu irmão na escola. Meu irmão estudava em tempo integral, eu já tinha saído, estudava até ao meio-dia. E meu tio me ligou e falou: viu, sua avó quer todo mundo aqui. Então a gente já começou a pressentir que ela viria a óbito. Porque chamou a família inteira, todos os filhos dela, os netos. E a gente foi para Sorocaba, ela estava internada em Sorocaba. E nisso a gente foi e ela passou, todos os filhos dela chegou a visitar ela, conversar com ela, e eu e meu irmão foi os últimos. E nisso, sendo os últimos, a gente conversando lá, né, ela não podia responder, e eu segurando a mão dela, ela veio a falecer segurando a minha mão, olhando para mim. Aquilo desabou meu mundo. Eu chorei igual uma criança, saí da sala, tive que ser arrancado da sala porque eu estava chorando muito. Aquilo foi a minha maior tristeza. E ela veio a óbito, a gente, né, teve o sepultamento dela. Aquilo para mim foi o pior dia da minha vida. E aquilo para mim foi, vamos dizer assim, que veio depois de um tempo que eu tinha que seguir a minha vida, veio na minha cabeça: agora você tá livre. Agora você pode fazer o que você quiser, você não tem mais a sua avó para te segurar. E foi o que eu fiz. E eu não tinha um relacionamento de irmão com o meu irmão, porque ele tinha as amizades dele, eu era desprezado por ele não saía comigo, não falava comigo. Ele é mais velho? Sim, senhor, ele é 1 ano mais velho que eu. E ele saía, tinha as amizades dele e não se preocupava comigo. E aquilo foi trazendo para mim uma certa carência. Ficou sozinho? Sim, senhor. Não tinha mais ninguém, não tinha meu avô, não tinha minha avó. Tinha os meus tios, mas não era a mesma coisa que os meus avós. E a partir dali eu comecei a pensar assim: eu vou fazer o meu próprio vínculo de amizade, eu vou fazer o meu nome. E comecei a sair. E você tá morando com quem? Sozinho? Atualmente sim, senhor. Agora eu estou morando sozinho. Nessa época morava eu, meu irmão e mais 2 tios meus em casa. Um chegou a casar, acabou saindo e ficou só um tio lá. E aí ele chegou a ir embora de lá esse ano. Só homem, então? Só homem. 3 homens. Então imagine a situação da casa. Mas eu sempre fui criado pela minha avó a fazer tudo. A lavar, a cozinhar, então eu sempre tive esse zelo. E eu peguei a responsabilidade da casa para mim. Porque como a gente recebia uma certa pensão, era eu que tinha que pagar conta, era eu que tinha que fazer compra, era eu que tinha que lavar roupa, era eu que tinha que limpar a casa. Eu me sentia uma verdadeira dona de casa, porque o meu irmão não me ajudava, meu tio não me ajudava. Não tinha ajuda de pagamento que a casa é própria, então tinha só a água, a luz e o IPTU para pagar. E essas coisas eu pagava tudo sozinho com a pensão. Então eu e meu irmão não tinha proveito dessa pensão que a gente recebia do nosso pai que faleceu. Então as pessoas tiravam proveito. O tio que morava em casa tirava certo proveito. Quando com 21 anos cortou, aí a gente teve que começar a trabalhar e para poder sustentar a casa. Então, em cima disso, depois do falecimento da minha avó, foi que veio esse pensamento, eu comecei a mergulhar no mundo. Falei, eu vou criar meu próprio vínculo de amizade, eu vou fazer a minha vida, eu vou viver do meu jeito agora. E foi que eu comecei a sair para festas. Comecei a sair para festas, mas na cidade onde eu morava não tinha tantas assim, né? Eu fui para a cidade onde minha mãe morava. Fiquei na mesma casa que ela, né? Eu não precisava mais ir para a escola, já tinha terminado os estudos.
E aí eu fui para a cidade onde ela morava e foi ali que eu comecei a realmente mergulhar no mundo. E ela continuava vivendo naquela vida? Sim, senhor. E aí quando eu fui para lá foi que eu comecei a conhecer muitas pessoas. E essas pessoas, elas eram muito conhecidas na cidade onde minha mãe morava. Então ali me abriu um leque de oportunidades, diversas festas, diversos lugares. Aí me apresentaram a droga, que a primeira droga que eu cheguei a utilizar foi a maconha. Aí daí da maconha veio pro lança-perfume, depois veio a bala, veio o doce. Isso tudo eu chegava a usar em festas apenas, mas tanto é que passou de sair de festas para ser pro cotidiano. E nisso eu me mergulhei em bebida. Antigamente, criança, eu falava, nunca vou pôr uma gota de álcool na minha boca, nunca vou usar uma droga, porque eu fui ensinado assim. Só que a realidade é diferente. E nessa realidade eu me vi bebendo, a consciência já não me acusava mais, a consciência me acusava quando eu usava droga. Mas chegou um momento também que a consciência já parou de acusar. E aquilo para mim virou uma coisa cotidiana, uma coisa normal. E ali eu comecei a me envolver com diversas mulheres, tive diversos relacionamentos nessa minha vida, nesse tempo que eu passei vivendo uma vida errada. Eu tive diversos relacionamentos, não foi um, não foi dois, já cheguei a contar, acho que foi para mais de 15 relacionamentos. E eu, na minha cabeça, eu estava tendo um relacionamento com aquela pessoa, mas aquela pessoa não estava comigo, porque depois de um tempo eu descobria que ela estava ficando comigo e com mais outros 2, 3 moleques. E então eu sofri muito na vida sentimental e eu tinha essa carência de querer ter a atenção de todo mundo, porque eu não tinha em casa, não tinha do meu irmão, não tinha de ninguém. Então eu trazia isso pra mim, eu falava o quê? Então eu vou criar um vínculo de amizade tão grande que eu não vou precisar de ninguém. Só que era isso, eu tinha muitas pessoas do meu lado, mas eu me sentia sozinho. E você não tinha vontade de voltar pra igreja? Você não lembrava? Sim, senhor, eu tinha, como eu tenho tios ex-obreiros, eles sempre falavam, Luiz, volta pra Jesus. Se você morrer nessa vida, você vai pro inferno. Sempre fui alertar. Porque eu pensava, eu já com 21 anos de idade, eu não tinha uma carta, não tinha trabalho, não fazia nada, não tinha pretensão de nada. O que eu vou estudar? Não sabia o que eu queria estudar. O que eu vou trabalhar? Não sabia o que eu queria trabalhar. Eu ficava em casa, eu chegava do serviço, e eu era também, mesmo, viciado em pornografia. Eu chegava do trabalho, a primeira coisa que eu fazia era entrar pro banheiro para tomar um banho, e ali eu cometia o ato da pornografia. E era todo santo dia, não tinha um dia que eu não praticava isso. Então aquilo para mim era também o meu escape passei um dia cansativo de trabalho. Quero chegar em casa, eu quero relaxar, quero ficar tranquilo. E aí eu praticava pornografia. Eu tinha também diversas relações sexuais com outras garotas e tudo mais, em festas, ou quando eu chamava para minha casa, né, que eu cheguei já a morar sozinho também, nessa época que eu fui para onde minha mãe morava. Então eu vivia dessa forma. E aí eu tinha as cobranças dos meus tios falando, viu, você tem que voltar para a igreja, não foi isso que seus pais ensinou, que eram os meus avós, não foi isso que seus pais ensinou para você. E eu sempre tinha vontade de voltar, mas eu não encontrava o caminho correto. Aí veio a época da pandemia, eu fui dispensado no meu trabalho, nessa cidade que eu estava, né, onde minha mãe morava, e eu fui obrigado a voltar para a cidade onde eu morava com o meu irmão, na casa onde a gente morava em Itu. E foi que eu voltei. No que eu voltei, eu vivi a mesma vida. Só que daí eu saía com outras amizades que eu já tinha em Itu, ia pra tabacaria, ia pra festa, só que a maioria das vezes eu voltava bêbado sozinho nessas festas. E eram momentos que eu tinha ali, que eu acho que é os momentos que Deus me ouvia. Eu bêbado, andando sozinho na rua de madrugada, que eu olhava pro céu e falava, meu Deus, me tira dessa situação. Eu não aguento mais ver isso. Ali era o momento que ele te ouvia, porque era o momento que você falava com ele. Era o único momento que eu era sincero. E ali era o momento chave da minha vida, por assim dizer. E foi que eu falei, pô, eu preciso. E um versículo que eu trago para mim como recordação desses momentos é aquele: ensina o seu filho no caminho que se deve andar, que quando crescer não se desviará dela. Então eu sabia o caminho, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia aonde eu tinha que ir para encontrar ajuda. E foi que eu fui. Num domingo para a igreja, numa reunião de 18 horas, porque eu não tinha ido de manhã naquele dia, e a minha tia estava junto. Tinha acabado Força Jovem, meu irmão ia para Força Jovem nessa época, mas ele nunca pegou firme. Eu fui e encontrei amigos meus que eu já tinha jogado bola junto, uma vez no sítio da igreja, né? E eu tinha jogado bola junto, ele falou, pô, conheço você, a gente jogou bola junto e tal. Tinha acabado Força Jovem, ia começar a reunião. Aí ele falou, ó, depois da igreja, sobe lá na quadra tal, que a gente vai ter um futebol lá. Acabou Força Jovem, eles foram para lá. Eu participei da igreja e fui embora pra lá, né?
foi ali que eu tive o primeiro contato com o Força Jovem. Fui lá, participei do futebol e tudo mais, mas não me interessei, fui mais por conta do esporte mesmo. Aí, quando eu falei assim, não, eu preciso realmente mudar a minha vida, eu preciso tomar uma decisão. Foi proposto na igreja, né, em 2021, em setembro, o propósito dos últimos 100 dias do ano. Foi dada uma cartela e, na época, o bispo que estava na igreja, o bispo Meirelles, ele comentou, você não falte nenhuma quarta e nenhum domingo, se esforce para vir toda quarta e todo domingo durante esse período. E eu falei, eu não vou faltar, eu vou ir. Era dia 23 de setembro. E ali eu falei, é isso que eu vou fazer, é isso que vai me ajudar a mudar a minha vida. E também recebi uma proposta da primeira vigília do Força Jovem, que eu iria participar. Foi a vigília da corda. Foi no dia 9 de outubro, do dia 23 ao dia 9 de outubro, eu fui nos encontros jovens. Aí no dia 9 de outubro eu fui para a vigília na catedral, né? E ali o pastor pregando, ele pregando sobre o batismo, né? A importância do batismo, quem recebeu a palavra e tinha tomado a decisão, vem no meio e agarra nessa corda. Foi esticada uma corda no meio do corredor da igreja. E eu lembro como se fosse hoje, que na hora que eu fui dar o primeiro passo mesmo, é como se tivesse passado um filme na minha cabeça. Mas não é um filme por uma coisa boa, era como se o diabo ele estivesse jogando, ó, tudo que você vai perder. Você vai perder amizade, você vai perder balada, você vai perder mulher, você vai ter que largar isso, você vai ter que largar aquilo. Você acha que você consegue? Vem um filme de tudo. E nisso foi que uma única voz foi mais forte do que toda a dúvida que tinha jogado ali naquele momento. Falou, vai. Que eu dei o primeiro passo e fui. Agarrei na corda, fui levado pro batistério. E ali no batistério eu me entreguei de fato e de verdade. Falei, não quero mais essa vida. E nessa mesma semana eu tinha saído com meu irmão. E tinha feito coisas erradas, mas no dia que eu saí com ele, eu falei, essa aqui é a última cerveja que eu coloco na minha boca. É a última bebida que eu coloco na minha boca. Ele falou, mentira. Você vai ver, no próximo dia eu vou apresentar para você uma bebida e você vai ver se você vai negar. Falei, então tudo bem. E daquele dia eu não tinha mais bebido, porque não tinha mais nenhum fim de semana e foi o fim de semana da vigília. E aí eu fui e me batizei nesse dia. E dali, bispo, eu mudei literalmente da água pro vinho. Eu não bebi, eu não saía mais, eu não tinha mais aquelas amizades, eu cortei tudo, pela raiz mesmo. E ali eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei me ensinaram a importância do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo, mesmo tendo me batizado, eu não permaneceria. E ali foi que eu comecei a frequentar as reuniões do Algo a Mais. E numa reunião do Algo a Mais, o pastor, né, que tomava conta do Força Jovem, ele começou a explicar que nós seres humanos, somos como um copo. Se a gente está cheio, não tem como o Espírito Santo habitar num corpo que já está cheio, se você está cheio de coisas do mundo. E se você está apegado a algo, aquilo que toma o seu tempo é aquilo que você está apegado. Então, se você está apegado em algo, então quer dizer que o seu coração está naquilo. E aí eu comecei a analisar. E o pastor começou a citar citou algumas como posso falar? Coisas que a gente poderia estar apegado. Aí ele começou a falar. Você pode estar apegado a uma música, a um sentimento, a uma pessoa, a um bem, ou à internet até mesmo. Na hora que ele falou internet, deu um estalo na minha mente. Porque eu era muito apegado a redes sociais. Eu já tinha abandonado tudo. Eu tinha os meus propósitos, orava, jejuava, só que eu não recebia o Espírito Santo. Eu orava de madrugada. E aí, quando ele falou aquilo, deu um estalo na minha mente, porque eu passava horas no Facebook, no Instagram, mesmo postando frases evangélicas. Aí eu ficava, então, vou cortar isso. Cortei. Tirei Instagram, tirei o Facebook. A única coisa que eu fiquei foi com o WhatsApp para receber as mensagens da igreja. E ali foi que eu falei, já era. Eu não tenho mais o que entregar. E foi numa terça-feira, eu voltei embora para casa. E eram umas 10 horas, já voltado da igreja, eu cheguei em casa. Meu irmão estava no quarto com o meu tio, tomei o meu banho e deitei na sala. E ali foi que eu comecei a ter um diálogo com Deus. E comecei a falar, meu Deus, eu já entreguei tudo, né? Eu não sei mais o que eu faço para receber o teu Espírito. E comecei a conversar com Deus. Quando eu fui ver, eu estava buscando. E nessa busca, eu fechei os meus olhos e ali, orando com tanto fervor, não com altura, não com nenhum tipo de escândalo, mas só eu e Deus ali mesmo,
E eu tenho o costume de falar que, tipo, tinha um brilho na minha frente, mesmo de olho fechado e com tudo apagado, tinha um brilho na minha frente que eu tenho a total certeza que foi o momento que eu fui selado com o Espírito Santo. E da mesma forma como ela comentou, eu tive uma alegria, mas uma paz que eu não tinha quando eu tinha aquelas amizades, né? Eu não tinha aquela alegria que eu senti naquele momento, que eu tive naquele momento, aquela experiência com Deus, eu não tinha, né? Eu tinha os momentos que eu estava com os meus amigos, né? As pessoas da fé ali, mas não era a mesma coisa, porque ali era um momento e eu ia embora para casa e era sempre a mesma rotina. Só que ali eu fui cheio, eu fui completo. Naquele momento, a tristeza sumiu, o medo, as dúvidas, tudo sumiu. E a minha única vontade que eu tinha naquele momento era 11 horas da noite, eu me lembro, numa terça-feira, às 11 horas da noite, 26 de outubro, no mesmo mês que eu me batizei, foi dia 26 de outubro, eu recebi o Espírito Santo. E ali eu queria sair correndo. Sair pra rua, falar, meu Deus, não é utopia, isso aqui é real, eu recebi o Espírito Santo, é uma experiência única, né? E ali eu fiquei cheio, né? Não tem explicação, não tem como eu explicar, mas ali foi o momento que eu tive a total convicção de que eu fui selado com o Espírito Santo. E a certeza de tudo isso é que foi a mudança do meu comportamento, porque eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, né? Por conta da minha criação com a minha avó, por causa daquela carência toda, eu era muito próximo a ela, então eu sempre fui uma pessoa bem sentimental. Era também uma pessoa muito estressada, né? Eu comecei a ter a paciência, aí eu tive também, como eu tinha aquelas crises existenciais que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu comecei a ter um rumo, né? Eu já sabia com o que eu queria trabalhar, eu já sabia com o que eu queria para o meu futuro, né? O que eu queria estudar, já comecei a ter um propósito de vida. Isso faz quanto tempo que você recebeu o Espírito Santo? Faz 3 anos. 3 anos. 3 anos e 4 meses, literalmente. E aí foi que, depois do batismo com o Espírito Santo, que eu via a verdadeira mudança dentro de mim. Diversas vezes em que eu era atacado pelo meu irmão ou pelo meu tio em questão da igreja. Ah, você só vive na igreja. Agora você é pastorzinho. Ah, você agora é macedinho. Agora você só dá dinheiro na igreja. Então eu era atacado e falava, você pode falar da minha fé, mas eu não importo. Eu sei que o que eu estou fazendo é certo. Porque quando eu vivia no mundo, ninguém reclamava. Agora que eu estou tentando viver uma vida correta, aí vocês querem vir falar as coisas para mim, então o que você falar não vai adiantar. A minha fé está alicerçada. Hoje você mora sozinha? Sim, senhor. Eu me mudei de cidade. E você está morando aonde agora? Estou morando em Rio Claro. Rio Claro. Sim, sim. E como é que está a sua vida? Hoje você está trabalhando? Eu vou começar a trabalhar agora, né, na empresa da Honda, né, próximo ali a Rio Claro. Vou fazer os exames em janeiro. Estou estudando administração, fazendo faculdade de administração no curso da Anhanguera, né? Que teve em parceria com a Força Jovem. Eu aproveitei essa oportunidade. Estou fazendo. Vendo uma aliança, isso é o quê? É namoro. É namoro? Sim, senhor. Tá namorando? Tô, sim, senhor. Conheceu ela onde? Pelo aplicativo Quero Te Conhecer. É? Sim, senhor. E ela é de Deus? Sim, senhor. Tem certeza? Com certeza, bispo. E como é que tá o seu relacionamento? Seu irmão, sua mãe, como é que é? Com meu irmão tem um relacionamento totalmente diferente do que eu tinha. O afeto que eu não tinha com ele antes, ele tem comigo agora, né? Ele até me chama de pai. Ele fala que ao invés de ele cuidar de mim por ser mais velho, eu que cuido dele. É o que oriento ele. Ele vive uma vida, sabe, errada, bispo, mas eu aconselho ele e eu faço o que eu posso por ele. Mas ele vai mudar através de você. Sim, senhor. Eu não tenho dúvida disso, bispo, porque ele quer. Ele me manda mensagem, eu preciso sair dessa situação, por favor, me ajuda. Fala, Gabriel. E eu imagino que a sua mãe deve ver isso você também. Sim, senhor. Ela sempre me pede ajuda, bispo, sabe? Eu sou uma pessoa que não é que eu não tenho papa na língua, mas eu gosto de falar a verdade. Minha mãe, ela é uma pessoa muito sentimental, muito mais que a minha avó. E a minha mãe, eu sempre, quando eu falo para ela, mãe, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Você tem uma igreja do lado da sua casa, então não é difícil. Né? Aí vem o sofrimento, vem o passado, como se Deus não vai me aceitar. E ela não se perdoa, bispo, pelo que ela fez. Mas ela vai chegar lá. Sim, senhor. Em nome do Senhor Jesus eu creio. Através de você, do seu testemunho, ela vai chegar lá. Sim, senhor. E a salvação individual, você agarrou sua oportunidade. A gente vai orar, você tem que orar por ela, mas vai chegar. Pode ter certeza disso. Se ela estiver assistindo a gente aí agora, você vai voltar. Pode ter certeza disso, que assim como ele mudou, você vai mudar também. Então, essa é a transformação que a gente quer ver na sua vida. Você tinha tudo para dar errado.
Né, Lúcia? Tinha tudo para dar errado. Para crescer uma pessoa violenta, Exatamente, né? Estressado, revoltado. Seu pai faleceu, sua mãe abandonou por causa das circunstâncias, perdeu o avô, sozinho. Quer dizer, você tinha tudo para ir para o lado errado. Um jovem revoltado, com tudo, com todos, com Deus, ir para o crime e fazer tudo. Você tinha tudo para ir nesse lado, mas você escolheu o lado certo, né? Quer dizer, veja que há saída, há solução. Não importa o seu passado, não importa as circunstâncias ao seu redor. Você que decide o rumo da sua vida. É você que decide, você que toma as rédeas da sua vida, você que vai colher os frutos daquilo que você plantar. Então, aquilo que a gente já falou uma vez, você pode ter sido vítima, ele foi vítima. Ele foi vítima da perda de um pai, de uma mãe que teve que abandoná-lo de certa forma, da morte do avô, da morte da avó. Ele foi vítima disso tudo, não foi culpa dele nada disso. Mas ele não ficou se vitimizando. Ele mudou a situação da vida dele. E é isso que você, que está passando por uma situação assim, tem que fazer também. A gente está aqui para te ajudar, não para julgar. Aliás, o lema do Projeto Help, que é um dos projetos do Força Jovem, é não te julgo, te ajudo. A gente está aqui para te ajudar. Agora você tem que tomar um passo, você tem que dar um passo, você tem que fazer alguma coisa. Quer saber mais sobre a gente? Entra no site forçajovemuniversal.com. Obrigado, Ellen, obrigado, Luiz. Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. A gente volta amanhã. Lembre-se das vezes que você já superou. Cada passo é uma vitória, uma lição. Eu sei que a batalha pode ser difícil de enfrentar, mas há um futuro que está esperando por você. Cada lágrima, cada esforço, tudo tem um valor. E a sua história ainda está por se escrever. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Acredite na luz, acredite no amanhã. Você é mais forte do que imagina, não está sozinho. Há um propósito, há uma razão para estar aqui. E mesmo quando tudo parece desmoronar, a esperança, não desista. Há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Não desista. Há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Estamos mais juntos do que nunca.